Boa noite, gente. Estamos aí iniciando aí nossas aulas de grego 1, né? Aí nesse primeiro semestre de 2022. E esse vídeo é um vídeo de apresentação da matéria, é um vídeo curto. É apenas para você conhecer a disciplina, entender o valor, a importância, né, do grego. E como que a gente vai trabalhar aí ao longo desse semestre, né? Então eu trouxe aqui alguns detalhes aqui, coisa rápida. Né? Como qualquer língua, a gente vai passar pela gramática, né? Mas o objetivo é fazer com que você consiga ler e traduzir. Hoje, graças aos avanços, né, da tecnologia, né, da internet, a gente tem ótimas ferramentas de tradução online, de graça, né? Você pode comprar, né, também, né? Tem aplicativos, programas de computador. Mas para você que, né, de repente não está com tanto dinheiro aí, tem muita coisa de graça que dá para usar a internet, né? Muita gente fala mal da internet, né? Tem muito conteúdo que não presta, isso é verdade. Mas o celular, o notebook, o tablet, eles podem ser ótimos instrumentos para você melhorar, aumentar e adquirir conhecimento, né? Então, a internet é a mesma coisa. Se você souber usar, você vai tirar bom proveito, né, desses instrumentos que hoje em dia têm servido para muita coisa ruim, mas também podem servir para muita coisa boa, inclusive aprender grego, né, koiné. Primeiro detalhe é que nós estaremos estudando o grego koiné, que é a língua falada, né, no primeiro século da era cristã, durante o período de dominação romana. Então os romanos aí se apaixonaram, né, pela cultura grega, né? E aí tem aquele processo de helenização, né, e tudo. E em meio a tudo isso, o grego koiné, o grego comum, né? Koiné significa a ideia de comum. Se tornou uma língua dominante, como o inglês é hoje, né? Hoje pouquíssimas coisas, né, aí no seu dia a dia você está usando o idioma inglês, né? Delete, né, mouse, coisas que já fazem parte do seu dia a dia, você usa o inglês e às vezes nem percebe. Então o koiné era isso aí, né? Na época de Jesus, inclusive, Jesus não falava grego koiné, Jesus falava aramaico, mas os textos sobre Jesus foram escritos em grego koiné. Então é um grande desafio, inclusive, né, porque os autores dos evangelhos, eles pegaram os ditos de Jesus, as falas de Jesus, e passaram do aramaico para o grego. O evangelho de Marcos, por exemplo, né, até às vezes traz alguns detalhes, algumas frases, né, em aramaico e depois traduz para o grego. Né, uma conhecida é a expressão talita cumi, né, que significa menina, levante-se. Muita gente fala que Talita é o nome da garota, né? Tem muita gente aí que se chama Talita, mas Talita seria garota em aramaico, né? Então é importante a gente conhecer isso, né? Para poder traduzir, para poder ler. E o grego, eu gosto muito do grego, né? É uma língua interessante, importante. O tronco, né, verbal aí, né, é o mesmo do português, então tem letras parecidas com o português, né, muita coisa parecida com o português. A pronúncia de algumas palavras são parecidas com o português, né? Aqui eu coloquei uma frase aqui, né? Paulus, Dulos, Christou e Jessu. Quando eu falo Paulus, você já, opa, parecido com Paulo. E realmente, ó, Paulo, escravo de Cristo Jesus, né? Ó, Christou e Jessu, né? Christou, né? Cristo, né? Inclusive o termo Christos, né, em grego, significa ungido, Messias. Então, Mexiá é Messias, ungido em hebraico, e Christos é ungido em grego. Então, quando você fala Jesus Cristo, você está falando Jesus, o Messias. E isso aí é parte, né, das curiosidades que a gente tem dentro da língua grega. Na nossa matéria, o que a gente vai aprender? Vai aprender a leitura, né? Fazer isso que eu fiz aqui, ó, Paulus, Dulos, Christou e Jessu, né? Isso aí é leitura, a gente precisa se habituar, né? Vamos lendo aí o texto,
né, de maneira paulatina, mas vamos ler, vamos aprender a identificar os sons. Transliteração, né? Transliteração seria um processo de colocar o som da letra, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho π, o alfa, y, lambda, ômicron, sigma. Então, como é que eu vou ler isso aqui? Eu vou ler como Paulus. O que eu fiz aqui? Eu transliterei, né? Então, a gente vai estar aprendendo isso. Eu vou estar mandando para vocês a tabelinha, o material, né? Não vou indicar que você compre livro, né, ou dicionário, porque esses materiais realmente são caros, né? É caro, né? Livro no Brasil é caro, por isso que culturalmente a gente está aí do jeito que está, né? Não há um investimento, seja no meio na cultura secular ou na nossa cultura, né, cristã, pouco se incentiva a leitura, né? Quando se lê, se dessas porcaria aí de livro de autoajuda, que realmente não ajuda em nada, né, o enriquecimento, mais aliena do que outra coisa. Mas a gente tem as ferramentas online gratuitas, né, que nos ajudarão, né, a ler, a transliterar, né, e a gente vai estar ao longo do curso ensinando isso também. Mas é importante, né, que você tenha contato, que você saiba um pouco da gramática, que alguns comentários, né, você vai ter aí na aula de Novo Testamento, a gente vai estar aí estudando, comigo ou com outro professor, as ferramentas de análise dos textos do Novo Testamento, né? E os comentários, alguns, vêm em grego, né? Termos em grego, não vem transliterado. Então é legal, é importante a gente estar fazendo teologia, estar fazendo estudo religioso, conhecer um pouco do grego e do hebraico, né? Quem não fez ainda vai fazer, né? Vai conhecer. E agora aí nessa etapa do grego também é legal saber um pouco disso. Vou dar um exemplo, né? Por exemplo, eu falei que aqui a gente tem, ó, Paulus, Dulos, Christou e Jessu. Isso é parte do versículo de Romanos 1:1. O termo Dulos, lá em Romanos 1:1, na maioria das Bíblias é traduzido como servo. Só que existem outros termos para servo no grego koiné. Paulo escolhe aqui usar o termo doulos, que significa escravo. Quando Paulo, já no verso 1, ele vai dizer que é escravo de Jesus Cristo, os seus primeiros leitores teriam já assim, ficariam meio que sem entender, né, o impacto dessa palavra. É mesmo que você falar assim, ó, fulano é escravo de Beltrano, né? Essa palavra é uma palavra pesada. Quando Paulo vai dizer que é escravo de Jesus, ele está dizendo que ele não tem direito nenhum, ele não tem posse sobre a própria vida dele, que ele é alguém que está à mercê de seu senhor. Né? O escravo na época de Paulo podia ser aquele que perdeu uma guerra, né? Aquele que se vendeu para pagar uma dívida, ou que nasceu escravo, né? Então, Paulo, ao usar o termo doulos, ele está sendo bem duro, bem direto, bem específico. Diante de Jesus, não tem o que fazer. Ele é soberano. Jesus é soberano. E hoje em dia, né, a gente vê aí algumas orações, algumas músicas, alguns pregadores aí, dizendo que você tem que determinar, que você tem que exigir, que Deus é obrigado a atender a sua oração. E Paulo, né, um grande escritor do Novo Testamento, já começa essa carta com humildade diante de Jesus, né, se colocando como escravo. Se Paulo, que era escravo, se coloca como escravo, quem dirá nós, né? Então essas baboseiras que nós ouvimos aí sobre teologia da prosperidade, que você tem que mandar, exigir, declarar que Deus vai fazer, ou porque deu dízimo, né? Deu dinheiro, aí Deus é obrigado a fazer. Isso tudo é para te alienar, para te extorquir, né? Para tirar o seu dinheiro, para te manipular, para te manter aprisionado, né? Ideologicamente, aquela doutrina, aquela igreja, ou aquele pastor, aquele bispo, aquele apóstolo, serafim, né? Não sei quais os títulos esses doidos aí vão inventar ainda. Mas o termo grego aqui, ele nos mostra como devemos nos chegar a Jesus, com humildade, né?
um coração aberto, sincero, entendendo que Ele é soberano acima de toda e qualquer coisa. Ele é o Senhor e nós somos não apenas servos e servas, nós somos os seus escravos. Então, quando a gente começa a estudar o texto grego, a gente vai vendo essas e outras palavras, a importância disso. Por quê? Quando a sua Bíblia foi traduzida, os autores não podiam colocar todo o sentido, tudo que o termo, né, queria indicar na tradução, porque a tradução tem que fazer sentido, tem que ter, né, alguma lógica ali, né, tem que ter a sintaxe em português, é diferente da sintaxe em grego. Então nós precisamos, né, como estudantes, pesquisar para saber o que o texto realmente está dizendo. Às vezes o pessoal pergunta assim: Ricardo, qual é a melhor Bíblia? A melhor Bíblia é o texto original, é o texto grego e o texto hebraico, né? Porque ali você vai tirar suas ideias. Você vai pesquisar, vai no dicionário, vai no comentário, vai na introdução, vai nos livros de pesquisa, de referência, e ali vai entender o que aquele termo significa naquela época, né? De qual a conotação daquele termo, qual o sentido daquele termo dentro do Novo Testamento, que também é muito importante, né, entender. Por isso que nós não estamos estudando aqui o grego que se fala na Grécia hoje. Nós estamos estudando o grego koiné, né? Então, iremos ser apresentados aí as ferramentas de estudo ao texto grego do Novo Testamento, ao texto grego interlinear, aos dicionários, né, que são importantes, né, aos materiais de pesquisa que são importantes. Então, aquele que se propõe a estudar, né, teologia, aquele que se propõe a fazer ensino religioso, né, então tem que ter sede de ler, de estudar e de pesquisar, porque sem a leitura a gente não aprende, né? Então a gente precisa estar focando bastante nisso. E o grego, apesar de ser um outro idioma, eu sei que tem gente aí de repente que tem dificuldade até no português, né? Mas é legal a gente aprender. Você vai ver que vale a pena. Você de repente não vai sair falando grego, né? Não vai sair dominando tudo, mas vai saber que aquele texto foi escrito em grego, que é importante olhar a tradução dele em grego. Tem muito pregador aí que às vezes fala assim: ah, porque eu fui no dicionário em português. Pelo amor de Deus, o estudante de teologia não pode ir no dicionário em português, porque o texto não foi escrito em português. O texto foi escrito em grego. Então, pelo menos, vá a um comentário, né? A gente tem comentários que vão lá, fazem a pesquisa para você, comentários exegéticos. Não esses comentários desses pregadores aí que falam um monte de besteira, não, mas comentários exegéticos, que falam a partir da língua original. Então, se você de repente não dominar tudo, mas souber onde pesquisar, poxa, já é um grande passo aí, né, para a igreja. A igreja tem sofrido aí ao longo dos séculos com muita gente falando besteira, muita gente ignorante, né, achando que sabe muito, porque tem uma boa oratória, porque é carismático ou carismática, acaba falando muita besteira e você vai olhar o texto, não tem nada a ver. Então a gente precisa ensinar as pessoas a se protegerem e estarmos protegidos disso também, né? Então, em grego 1, a gente vai estar caminhando aí, né, fazendo essa caminhada pela leitura, transliteração, uso das ferramentas e a tradução, né? Esse texto aqui, né, ó, Paulo, escravo de Cristo Jesus. Paulus, Doulos, Cristo Iesu. A ideia é que você consiga ler e traduzir, né? Vai lá no dicionário, vai lá nas ferramentas de pesquisa e a partir disso você consiga entender a mensagem desse texto. Como eu falei, gente, é um texto curto, introdutório, apenas para a gente ter uma noção da matéria. Ninguém precisa ficar assustado. Ah, que eu não vou conseguir entender e tal. Dá para entender pelo menos o caminho, a proposta, né? Então a ideia é que a gente possa, né, absorver da melhor maneira possível tudo que foi exposto, para que a gente, quando for usar o texto bíblico, não fale. Se você não falar besteira, já é um grande passo, né? Tem muita gente que te ouve aí, muita gente que às vezes acha que aquilo que você está falando vem de Deus, né? Então a gente precisa realmente passar para as pessoas algo bom, com qualidade. E o estudo do grego koiné é importante nessa etapa, nessa caminhada. Valeu? Então, vou mandar para o grupo esse vídeo, vou mandar a ementa, né? E a gente vai conversando aí, qualquer coisa.
estamos à disposição. Até mais.